Oi, gente! Bem-vindos ao segundo episódio do Pod Takes. E hoje a gente está aqui com dois convidados muito ilustres, o Aldemir Leuzinger, que é roteirista, e o Márcio Trigo, que é diretor. E a gente vai falar sobre o recente filme lançado, né, que eles participaram da produção, Nada é por Acaso, que foi inspirado no livro da Zíbia Gasparetto, e também sobre cinema brasileiro, claro que a gente ama muito. Bem-vindos, gente! Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu queria fazer a primeira pergunta pra você, Aldemir, vou te pegar de novo. De novo, você faz as primeiras perguntas pro Que roteirista. você falou agora que na cabine eu fui logo em você. Eu queria saber como que foi essa adaptação do roteiro, do livro da Zíbia, né? Porque a gente sabe que é um livro, é uma autora super conhecida, ainda mais pra quem é espírita e tudo. Então, como que foi mexer, né, nessa história? Tem que ser de forma delicada, eu imagino. Mas também desrespeitando um pouco também, né? Buscando o que a gente tinha em mente fazer, principalmente nesse filme E graças a Deus todo mundo, a equipe, o Márcio, né, entrou também e comprou a ideia de ser um pouco um filme de mistério. Então a primeira coisa que eu quis mexer foi com a questão do gênero, já que era um filme muito ligado a um melodrama, né, como são os livros. Muitos livros Sim. espíritas, sem nenhum demérito, porque o melodrama parece que é um xingamento. E não Não é. É um gênero como qualquer outro. Mas eu tinha essa vontade de diminuir isso e transformar num filme com um pouco mais... Num filme de verdade. Eu até brinco que é um filme espírita. Então o filme vem na frente. Então, mesmo eu sendo espírita. Sim, Mas sim. que venha na frente a questão, mesmo que a pessoa não seja espírita, né? Sim. O entretenimento seja garantido também, que ela possa ter bons momentos assistindo aquele filme e a Precisa mensagem vai exatamente junto. ser da religião, né? Não, o filme eu tenho certeza que não uma pessoa para curtir, se emocionar, tem um feedback das pessoas que eles se divertiram, se emocionaram principalmente com o filme, com o resultado final. Eu indiquei na minha página lá e algumas pessoas me falaram super bem, assim, do filme. E aí essa foi a primeira coisa, a questão do gênero para mim, era mexer com isso, respeitando. Então até os atores, todo mundo comenta assim, que foi inverter um pouco, você começa o filme sem saber o que a Marina fez, Sim, de verdade. Isso é uma coisa que me pegou quando eu fui na cabine, e aí eu não tinha lido o livro ainda da Zíbia, e aí então eu não sabia mais ou menos a história por cima, mas eu fiquei tentando entender, e o que me chamou a atenção também foi a montagem, né, junto. E aí que você vai descobrindo aos poucos, né, o que aconteceu de fato entre aquelas duas personagens ali. Assim, eu fui fazendo um filme de mistério, gerenciando um pouco as informações, jogando aqui e ali, né? Sim. Para as pessoas irem montando esse quebra-cabeça. Então, o filme, para ficar bem simples, o filme começa na página 100 do livro. E aí você vai saber tudo que acontece até a página 100 depois. Aí, faltando, sei lá, 5 minutos para terminar o filme, você realmente descobre o que Marina fez, né? Até então você fica imaginando na sua cabeça. Porque vem imagens do passado e do presente, né? No passado mais distante, no passado mais próximo. Então é toda essa, como você disse, é importante ali a estrutura e a montagem depois. Sim. Né? A edição Tá do alinhado, filme né? Então, foi mais ou menos isso. Até eu dei uma entrevista na Bahia e o entrevistador ficava me perguntando: e os 5 milhões que a Marina ganhou? E os 5 milhões? E o carro importado? E o carro? Então, essa foi a principal coisa. Aí, mas tirando isso, assim, de repente, eu acho que o roteiro é bem respeitoso com o livro. Ele segue muito o que o livro nos dá, mas tem esse twist aí que a gente vai colocando várias coisas, né? Várias coisas para prender o espectador e se tornar um espetáculo de cinema. E acho que para mim, para o Márcio, também a encomenda era um filme que atingisse muitas pessoas, e é o que aconteceu. Foi entre as 10 maiores bilheterias do ano e do Brasil. Então, acho que a gente cumpriu nossa missão, né? Então, a ideia era essa. Sim. A questão da adaptação, basicamente, foi primeiro pensar no... Que é muito importante, Jornal, quando a gente sai para adaptar alguma coisa, a gente tem que saber muito o que a gente quer. Às vezes, o que é a encomenda, né? O que é o público que a gente quer atingir, isso não... Eu considero isso parte da minha arte. Eu não considero isso que não seja arte. Para mim, é parte da minha arte. Sim. Conseguir ter a sensibilidade de fazer isso, atendendo a todas as demandas que não são poucas. Pessoas, né? E a emoção é o segredo de tudo, né? E, Márcio, você, me corrija se eu falar alguma coisa errada, você tem bastante experiência, né? Já trabalhou
com cinema, com TV, com público infanto-juvenil, programas na Globo de TV Globinho, O Pequeno Alquimista. Até fiz uma anotação aqui. O Márcio é fundador da Rede Globo. Não Eu parece, dei mas uma olhada, estava lá. assim, e eu vi que você participou de vários programas de formatos diferentes, né? Assim, até o Linha Direta. Então, você foi do infanto-juvenil ao Linha Direta. Então, assim, como que foi a experiência de dirigir esse filme, assim, esse drama, assim, que mexe um pouco também com a fé das pessoas? Na verdade é isso, assim, eu na minha carreira me pauto pelo ecletismo mesmo, né? Embora eu tenha uma expertise em certo tipo de gênero, que é o infanto-juvenil, que é o humor, né? Sim. Eu já fiz, como você falou, fiz Linha Direta, já fiz, né, outro Você é tipo... ator também, né? Você fundou um grupo, Mães e Manias, legal. E assim, para mim é sempre um desafio, né? Quando me dão na mão, né, eu vou estudar e vou fazer, né? E foi o que aconteceu, né? Um tempo atrás, isso é uma história muito, muito interessante, né? Eu era casado com a mãe da minha última filha. Última filha que tem bastante, né? Tem bastante. E eu fazia, fiz até Domingão do Faustão, pra você ver. Sim, né? é verdade. Tava fazendo Domingão do Faustão e eu queria muito dirigir um filme. E ela já conhecia o trabalho da Zíbia, eu não conhecia. E ela falou assim, o primeiro filme que você vai fazer vai ser um filme da Zíbia. Eu falei, olha aí, nada é por acaso. Não, tem várias histórias. Como é que vai ser, né, Zíbia? Aí, por curiosidade, comecei a ler e comecei a gostar. Aí comecei a ler vários livros da Zíbia, né? Começando, nem sei se foi por Nada por Acaso, começando pelo Matuto, aí fiz Esmeralda, que são folhetins assim, porra, né? Super, né, audiovisual, né? E aí veio o convite para eu dirigir o Nada por Acaso. Eu falei, ué, caramba, né? Vou pegar, né? Assim, embora não seja um espírita praticante, assim, eu me casei, né, na casa de saúde do Padre Pio ali, frequentei muito para Padre Pio, e estudei muito também, né? A gente teve um tempo muito grande. Ele teve um tempo até maior, né, de escrever, né? E desde que eu fui chamado, eu tive um tempo muito grande para estudar o roteiro, né, para pesquisar também, né? Então, assim, foi muito legal esse tempo que eu tive. Quer dizer, a gente fica muito angustiado, né, no cinema, que as coisas, o tempo no cinema é um tempo ou outro, né? Não acontece no momento que a gente quer. Não, nem um pouco, né? Tudo demora muito. Às vezes você acha que vai levar um ano, leva 4. Exatamente. E esse filme teve uma peculiaridade, né? A gente fez ele pré-pandemia. Eu vi a Giovanna Lancelotti comentando em algum lugar sobre o filme que ela tinha feito bem antes da pandemia e... Exatamente. A gente fiquei na expectativa. O filme ficou pronto em janeiro de 2020. Ele estava pronto para ser lançado no dia 12 de julho de 2020. Né? E aí veio a pandemia. E aí ficamos, 3 anos, né? Sim. Agora, né, que a gente está voltando a ter uma vida normal, de fato. Exatamente. E aí tem todas essas peculiaridades, né? Eu, quando dou aula também, eu falo assim, você tem que trabalhar sempre a sua ansiedade. Você não pode ficar, né? Tem que trabalhar muito a ansiedade, como ator, como roteirista, como diretor. Que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Não adianta você, né? Tem todo um processo para acontecer, né? E aí, voltando à sua pergunta, para mim, por outro lado, foi bom porque eu tive muito tempo de estudar. Eu sabia muito o que eu queria. Eu sabia plano a plano o que eu queria fazer, né? O que eu queria mostrar, como é que eu queria, né? A gente filmou em Curitiba, né? Então fui para lá 2 meses antes, escolhi as locações todas. E em cada locação a gente quase que fez um storyboard de todas as cenas, né? Se não estava escrito, entre eu e o diretor de fotografia, estava claro o que a gente queria. Então a gente chegava para filmar, já sabia o que queria, já sabia o que queria das atrizes, dos atores, né? Então foi muito bom por causa disso também, né? Segurei a ansiedade, mas também estudando, né? Estudou muito, teve bastante tempo para aprimorar. Foi muito bacana, foi muito legal. E você é também músico, né? Você deu pitaco, assim, na trilha sonora? Como é que foi? Totalmente. Eu já mandava a cena pro Christian, que fez um trabalho brilhante, já com uma trilha.
Eu quero isso aqui. Junto. Quero isso aqui. Já mandava uma trilha junto. Já junto Faça com a... isso. E eu, para ir, depois quando você pensa nisso, fica muito uma coisa, até muito, por um lado, assim, chato, porque assim, você fica com a música que você escolheu na cabeça, quando ele vem com a proposta, eu já fico, ai, não é muito será, isso, né? será? Mas eu tinha Tava que acostumado. exatamente, eu tive que me desvencilhar da minha, né? Porque ele pegou o ritmo, a levada do que eu queria e foi, né? E foi fazendo. Mas eu, com certeza, ia, procurava, até demoramos mais na montagem, porque para cada cena que eu queria, eu buscava música, buscava referência, eu e a montadora, a Moema Pombo, a gente entregava, né? Entregou para ele já com a trilha, né? Sim. E, assim, E para fazer conectar, né, com um plano que você tinha pensado. exatamente, tudo antes. exatamente. Para levar a emoção que eu queria levar também, que a música é muito importante, né? Para dar a dramaticidade da cena, né? Exatamente. O pico e tal. Deixa eu só ver aqui, calma aí. Você teve alguma inspiração assim visual em algum outro filme para fazer? Que você falou que trabalhou bastante plano a plano e tudo, mas você teve algum... Na verdade, assim, eu me baseei em alguns filmes, que é aquele filme do Peter Jackson, que eu nunca me lembro o nome. Em inglês é Lovely Bones. Lovely Bones. Agora, eu não... O Olhar no Paraíso. O Olhar no Paraíso, sim. É bem diferente a sei. tradução. Bem, O Olhar no Paraíso. Eu sei qual que é. Né? Esse filme é bem bacana. Exatamente. Assim, tem uma fotografia bem bonita, bem bacana, né? É óbvio que não tem é só uma referência, né? Não É né? uma cópia, né? Exatamente. Até aquele filme do Robin Williams também, que também esqueci o nome. Também tem uma coisa de paraíso no meio aí, sei lá. Flores, não sei o quê, enfim. Mas com certeza tinha referência. Tinha um filme também. Caramba, esse aí eu não vou lembrar mesmo. Não vou lembrar mesmo. Que é com Brad Pitt. Que ele vai ficando mais novo? Não. É um que, que a fotografia é linda. É o da morte, não? É aquele. Billy John Doe. Aquele que o cara, o fotógrafo, ele só trabalha com sol. Com sol no poente quase, né? Sim. E assim, nossa. sempre com muito halo, com muito flare, andando, assim, né? E é muito legal esse filme. O filme é meio cabeção, assim, né? Mas a fotografia, eu busquei também trabalhar em cima disso também. E aí, como é que foi também esse trabalho com o diretor de fotografia? Ele Cara, na verdade, assim, eu caí de paraquedas ali, né? Foi uma coisa muito, sabe, aquela coisa assim que nada é por acaso, tudo acontece no momento certo, Sim. né? A gente até estava falando no outro podcast sobre isso. Querer, às vezes, o imediatismo, né? Porque a gente falou, no cinema as coisas não acontecem quando a gente quer, né? Acontece quando tem que acontecer. Como tudo na vida, mas nos cinemas a gente entra muito ávido, assim, querendo e... Calma, não é agora, né? A gente foi filmar em Curitiba, né? E assim, a proposta do produtor era essa. Vamos para Curitiba, porque lá em Curitiba eu consigo coisas que aqui no Rio ou em São Paulo eu não consigo. E eu topei no ato, primeiro que é para sair um pouco desse eixo Rio-São Paulo, né? Esse cenário. Fomentar também, né? A né? produção em outros lugares. Aí, a gente não poderia não caberia no orçamento levar todo mundo do Rio para Curitiba. Então, eu fui apresentado ao diretor de fotografia lá, ao diretor de arte lá. Ele era de lá. Ao meu assistente de direção lá, minha assistente de direção lá, a figurinista lá. A maioria dos atores são de lá. Então, assim, e tudo funcionou perfeitamente, assim. Eu tive um entrosamento com o Felipe Meneghel, que é o diretor de fotografia, muito grande, o cara. E os caras todos muito afim de acertar também, né? De fazer uma coisa bacana, um longa-metragem legal, né? E foi muito bom, assim. A gente ficou 2 meses colados, né? Assim, desde da procura das locações até conversa sobre planos e que equipamentos usar. Então, assim, foi muito bom, foi muito legal. Legal. E como que foi esse relacionamento com os atores? Assim, você também fez parte dessa... Não. Como é que foi essa... Principalmente a construção, né? Então, nesse caso, você vai saber dizer melhor. Essa construção, principalmente entre as personagens principais ali, né? Porque elas têm um vínculo muito forte, né? E a gente vai descobrindo ao longo do filme. Então, como que foi essa preparação para essas atrizes chegarem nesses personagens? Na verdade, a gente conversou bastante, né? Elas
leram o livro, né? A gente falou muito sobre os personagens, sobre a fragilidade da Maria Eugênia, né? E sobre a força que tem a Marina também, Sim. embora ela tenha Ela tem um objetivo, né? Exatamente, ela tem uma dúvida, ela tem uma angústia, mas ela é uma personagem forte, de forte personalidade, né? Ela se questiona bastante, né, É. ao longo do filme. Mas Exatamente. A própria Maria Eugênia, que a gente não fala muito, né? Que o Aldemir fez muito brilhantemente, né? Ela também joga-se ali no filme uma França, que ela foi para França, Sim, e tem Londres, é verdade, tem França, ainda tem isso, né? caramba, onde, né? Eu lembro que quando comecei a assistir, eu fiquei assim, mas o que tem a ver? Porque França, não explicam isso, onde mas é que vai linkar a França com Londres, né? o que essa mulher fez e qual é o segredo, né? É. Que tão... E o cara A Maria fica- Eugênia tem a cena que eu mais gosto no filme, que é ela discutindo com a mãe. É das cenas que sempre me emocionam. Sempre que eu vejo, ela diz, eu sou o seu maior fracasso. Sim. Sempre me emociona. aquela cena a gente demorou muito para filmar. Foi cena que a gente deu. Exige carga dramática muito a forte, gente, né? A gente ficou muito ali justamente para isso, né? E a Raquel Rizzo, que é a mãe dela, que faz a Adélia, ela é uma atriz de teatro, né? Lá de Curitiba, né? Então ela tem uma força dramática muito Sim. grande que de vez em quando. No cinema não pode aflorar Exatamente. tanto, né? Aí eu tinha que baixar um pouquinho. Aqui, abaixa um pouquinho só, porque, né? Então foi. Essa cena também gosto muito dessa cena. E a Mika fez muito bem essa cena. Foi muito legal. Legal. E teve a escolha do elenco, né? A gente falou assim, tinha alguma coisa específica que vocês queriam seguir do livro, característica, ou não teve essa preocupação, assim? Como é que foi a escolha do Foi elenco? mais o que eu imaginei, né? Assim, né? O que eu tinha imaginado dos personagens ali, né? E tem a história da Mika muito engraçada, a que faz a Maria Eugênia. Sim. Eu tinha feito, um ano antes, um seriado que era uma coprodução do SBT, da Disney Channel e do Netflix, chamado Z4. E ela foi fazer ela foi fazer teste para fazer o personagem que era filha do principal, que era o Werner Schünemann, que fazia lá era sobre uma boy band e ele era o manager da boy band. E ela ia fazer teste para fazer a filha, que era bailarina, que era coreógrafa, professora de dança, não sei o quê. E nesse teste eu não gostei, assim, ele não encaixa no personagem, né? Aí a Manu Gavassi foi fazer o teste, a Manu Gavassi entrou e ela não fez nada, não passou. Não passou. Quando eu fui fazer... Mas ficou ali no seu radar, né? Exatamente. Quando eu fui escolher o elenco do Nada Por Acaso, eu lembrei da Mika, que era aquela menina frágil, que era diferente do personagem que eu queria pro Z4, entendeu? Então, assim, chamei ela, tanto que ela é uma que não é de Curitiba, ela veio de São Paulo para fazer, né? E ela fez super bem. E ela não é brasileira, né? Ela é. Mas ela morou um Ela tempo fora, Não, já morou trabalhou fora. no México. No México. Ela fazia novelas mexicanas. Ah, sim. Quando eu fiz na cabine, eu lembro de comentar sobre isso. Exatamente. E sobre o cinema nacional, agora, no geral, como que vocês acham que o público hoje em dia percebe? Porque a gente tem ainda uma coisa de ser meio vira-lata, assim, né? De não querer assistir o que é produzido aqui. Tem muita gente que ainda tem esse preconceito, né? Eu mesma recebi esses dias uma mensagem no TikTok, eu acho que foi, falando assim, a explicação que você está dando, aí os filmes que você está falando, primeira vez que alguém me faz querer assistir um filme brasileiro, eu fiquei assim, gente, como assim, sabe? A gente tem tanta coisa legal aqui, não só filme, mas séries e vários programas de entretenimento, mas ao mesmo tempo também fiquei feliz porque, poxa, consegui convencer mais alguém, sabe? Essa é a ideia. E vocês acham que agora que mudou o governo, a gente está tendo mais incentivo e tal, como que vocês veem essa percepção do público em relação ao cinema nacional? Acham que as pessoas estão frequentando mais e se dando conta? Pode começar a responder, porque eu já falei muito aqui. Não, não tem nenhum problema. Mas só vou falar só uma coisa. Com esse governo novo, vai mudar. Ainda não está mudando. Vai mudar. Vai mudar. Estamos em processo.
Olha, eu acho que é um trabalho. Também tem, do lado de cada, a gente também acha que existe uma inserção também do cinema nacional. As coisas, outras formas de produzir foram surgindo, foram chegando Sim, aqui, né? os streamings, né? Eu acho que Os hoje em dia, streamings, a coisa investindo... nos últimos anos, a valorização do roteiro, por exemplo. Quer dizer, então as coisas vão clareando também. Né? A gente tem uma tradição muito televisiva, né, também. Sim, a nossa... A gente tem as imagens que a gente tem na mente do audiovisual, elas vêm muito mais da televisão, e nenhum da demérito. novela, né? Para mim, eu guri, eu lembro do Carlão, do Pecado Capital. Essas coisas marcaram minha vida. O Brasil é assim, novela é o Brasil. Assim. O Brasil, um grande produto de exportação. Exatamente. Chega a mais de 100 países. Sim, às vezes, tem novela novelas que chega. são Nós super também exportadas. exportamos a nossa cultura dessa forma. É uma coisa normal. Sim. Países têm as suas características. Mas eu acho que agora o cinema, a série com o streaming e alguns filmes, né? Por exemplo, eu escrevi o Carnaval para Netflix, né? Uhum. E foi um filme que chegou, acho que a 43 países no top 10. É uma comédia, que as pessoas às vezes torcem o nariz, né, para as nossas comédias. Mas uma comédia que as pessoas, o feedback que eu tinha que muito leve. Quando eu tive uma reunião com o diretor lá da Netflix, eu pedi uma reunião com ele para falar de outros projetos. Aí ele muito satisfeito, e elogiou muito o roteiro e elogiou muito o filme, que as pessoas não estavam desistindo de ver o filme, né? Aquela taxa de retenção, as pessoas não desistiam de ver o filme. Agora a gente teve um outro filme, acho que é Além do Universo, né? Sim, da Netflix. Da Netflix, chegou a dezenas de países, né? Então a gente vai chegando também com a nossa forma de contar a história, né? E também, é o que eu digo, né? Pau que bate Chico, bate Francisco. Também a gente também vai se preparando, se profissionalizando mais, prestando atenção em mais coisas. Essa relação com o público é muito importante. Eu sou um grande fã de cinema americano, né? Que as pessoas às vezes torcem o nariz. Né? Quem é da nossa área. Eles generalizam, né? Sim. Você vai jogar fora o quê? O John Huston? Você vai jogar fora quem? Eu não sei. Sei lá, eu adoro o David Fincher, por exemplo. Nossa, ele é maravilhoso. Eu adoro é complicado. É complicado, né? Não dá pra você negar que é bom, né? Pois é, mas é um cinema que dificilmente ele vira as costas pro público, né? Ele interage, ele puxa, ele tem essa é um dos Vem muito pilares, da né? indústria deles ao longo do tempo, do entretenimento. Acho que a gente tem que ter isso também como algo. Tem que ter todos os tipos de filme. Né? Isso que você até falou é importante, porque a comédia, né? Quem é da nossa área torce muito o nariz. Mas é o que a gente mais tem bilheteria, né? E parece que é fácil, né? Parece que é fácil, não parece é? Que é fácil, né, E também eu sinto falta de outros gêneros, né? Assim como terror, suspense e tal. A gente tem filmes, né, de terror, suspense, que as pessoas não conhecem, às vezes, mas são muito bons. Eu sinto essa falta de explorar outros gêneros também, né? Mas a gente teve, por exemplo, uma série agora de sucesso na Netflix, por exemplo, a primeira temporada do Vale dos Esquecidos. Bom Dia, Verônica. Sim. Foi um sucesso, Uhum, né? verdade. Uma galera que eu conheço assistiu Bom Dia, Sim, Verônica. tanto que agora teve a segunda temporada e tudo. Né? Então a gente vai tendo, o Globoplay fez Desalma, né? Isso, então, também. Também com bom recentemente, elenco. Agora o HBO fez a Vale dos Esquecidos também. Super interessante. Também tem esse gênero de suspense, terror, então... Eu acho que a gente tá começando a explorar, mas eu ainda sinto... Eu acho que a gente vai ganhando espaço. Vai ganhando espaço, sim, com certeza. Eu sou otimista com o cinema nacional. Ainda mais agora, né? Totalmente otimista. E você? Cara, na verdade, assim, são duas coisas, né? Eu acho que agora com esse governo, né, vai voltar, né, esse investimento no cinema e aí as cotas de filmes nacionais, né? Sim. Isso também é outra coisa, porque... Uma coisa que acabou, o governo passado tinha tirado, né? Você tocou nesse assunto de cota, também cota de sala. Porque uma amiga... Eu indiquei o filme, o Nada Pra Casa na página, e uma amiga falou assim, nossa, eu fui assistir umas semanas depois, né? E só tava passando lá longe, ela mora, minha vizinha, assim, né? Ela é lá longe e tal, e aí eu comentei, né, sobre essa questão das porcentagens de sala e tudo, que a gente precisava trabalhar isso, o governo, né, o Ministério da Cultura agora. E ela falou assim, realmente eu fui procurar um filme e tava muito longe, não tinha como eu ir e tal, eu fiquei super triste, a gente estava indo bem até a estreia de Avatar.
Aí Avatar pegou 950 salas, tá lá, com a pessoa... Sim. Uau, né? Que a gente nem pode reclamar. A gente estreou em 500 salas. Sim, bastante, né? Bastante salas. Né? A gente foi bem na primeira semana. Sim, Né? sim. É que as janelas são mais curtas agora também. Verdade. Exatamente. Qual que é o período de... Porra, desculpa. Não, não tem não, problema, pode não falar. tem problema. Outro dia eu dei uma entrevista pro Porchat, e aí naquele né? Que história é essa do Porchat? Sim. Aí ele repostou, né, no YouTube. Cara, aí os comentários dizem, poxa, esse cara fala palavrão pra caramba. Aí eu falei assim, como Tem horas que não tem como, mas né? como dizia Leandro Leal, né, palavrão pra carioca é vírgula, né? Exatamente. Aí eu falei, pô, tô falando... Mas, enfim, a gente saiu de cartaz em dezembro, agora já tá na Amazon, já Isso tá que eu ia na perguntar, Telecine, já tá no... Telecine, Google já tá. Play. Assim, a janela está muito curta, né? Então, as pessoas, com a pandemia, eu acho, se acostumaram muito a ver streaming. Então, assim, vai chegar logo no streaming, eu vejo, para que eu vou pro cinema? Não vai pro cinema para quê? Já vai chegar em casa? Sim, eu vejo muita gente falando isso. Exatamente. Fica assim, esperando pra você chegar, ver, né? eu sou de teatro também, né? O teatro já voltou muito mais rápido que o cinema. O teatro tem teatro verdade. lotando, vários teatros, principalmente em São Paulo, que é a terra do teatro, né? Onde tem mais. Musicais, não sei o que, lotando, com fila de espera, não sei o que. O cinema tem que vir esse blockbuster americano para ter, mesmo assim, não tenha o que tinha, né? Porque as pessoas já sabem que vai passar, né? Vai pro... Vai pro streaming, e tá aí, pô, em um mês já estamos Já no tá, streaming. já tem, tá no cinema o filme ainda e já... Não, tal dia já exatamente. vai estrear no... Mas eu acho que isso tende, a dar uma certa regulamentada nisso aí também. Senão, porque né? com a pandemia, né, como É. você falou, isso tomou essa proporção, assim, e agora as pessoas ficam nessa de esperar. Mas eu acho que também tem que haver uma regulamentada. Porque de repente aconteceu até o caso da... Senão, o que vai ser o caso das salas de cinema, o né? caso da Disney com a Scarlett Johansson, não? Verdade. Ela processou a Disney porque a Disney estreou um filme o streaming junto com o cinema. É. Ela tinha percentagem de bilheteria. Sim, exato. Eu lembro desse caso. Sobre ela. Então, assim, tem que ter uma regulamentada nisso aí. Não pode, né? Senão, caraca, não... O cinema realmente vai começar a minguar. Verdade. E a gente, não tem... assim, voltando à questão, né, do governo, eu acho que é importante a gente sempre parar para pensar, né? Eu não tenho a solução, ainda. Mas penso muito sobre isso. Que é que a gente também não fique tão, né, vulnerável a mudança de governo. A gente tem que achar uma saída para isso. Como diria aquele velho Roberto Jefferson, que deve estar preso, não sei. A mesada escraviza. Então a gente tem que achar um caminho para sair disso. A gente não pode assim, ficar... individualizar, né? Por mais que a gente, né, daquilo. o audiovisual empregue 3%, agora vamos começar até a fazer uns comerciais, mostrar para a população o que é A isso. importância, né? 3% do PIB brasileiro é do audiovisual. Sim. Economia criativa e tudo mais. Então, é importante que a gente comece vira a uma indústria, achar né? E as saídas... pessoas enxergaram isso, acho, na pandemia. Porque na pandemia a gente ficou muito... O que vou fazer em casa, né? Aí você viu... As pessoas viram a importância do entretenimento, da cultura, da arte. Porque assistiam muitas séries, muitos filmes, lives também, né? E acho que a gente tem que ter agora, que a gente passou por esse governo, né? Que tinha críticas, algumas eu acho que válidas. Agora, também não tinha plano nenhum para resolver. Esse é o problema. Não adianta eu também você vou só apontar, achar, vou chegar só na apontar senhora o e falar, olha, problema. acho que isso é errado, mas você tem Cadê um plano? Trazer uma Cadê o plano? solução, né? Não existia um plano. Você para 3% do PIB. Acho um tiro no pé, mas, enfim, deu no que deu. Mas eu acho que com esse governo, outro governo, a gente tem que começar a ter uma saída para o audiovisual. Eu também Uma acho. saída independente, que a gente possa ser independente. Porque senão Não vai ficar ser... dependendo sempre, né? Porque daqui a pouco chega um outro e fala, olha, eu vou parar e a Tem gente... que parar tudo. esse tem que aqui parar tudo, valoriza, eu acho. incentiva, Outro, faz um monte de coisa, chega o outro, não é assim que eu quero, aí fica realmente... É isso que eu acho. Muito É uma coisa difícil. muito importante. Então, o filme, voltando à questão do streaming, já tá nas plataformas? Já quais tá. é? Amazon? Por enquanto tá no pré-lançamento desses streams. sim. Então, esse pré-lançamento geralmente é pago, você aluga o filme, Sim, né? sim. Mas já daqui
daqui a um mês já vai estar disponível para ver, todo mundo ver. Não deveria nem falar isso, para as pessoas pagarem. Se bem que o dinheiro não é para mim mesmo, então... Mas paguem, por favor, paguem. E sobre o cinema no geral, assim, quais são as maiores inspirações de vocês? Tanto diretor, roteirista, pode ser... Nossa, são tantas, cara. Pois é. É difícil você Você escolher. citou o David Fincher, né? Que eu adoro os filmes dele também. Eu acho que, para mim, assim, basicamente, o cinema americano, norte-americano, ele toda a forma, né, De onde vem toda a nossa referência também, né? Eu acho, a maioria. mas a gente também tem muito agarrado também à teoria do autor, né? Assim, aquelas coisas, né? O filme no meu umbigo, né? Eu posso falar tranquilo que o Márcio é um diretor de veio da TV, está fazendo cinema e é tranquilo com isso, porque ele está acostumado às demandas, né? A ser cobrado. Na TV é outra coisa, né? O ritmo de produção. Não, mas mesmo no cinema ele estreia com um filme que estreia em 500 salas, né? Sim. Então, comercialmente é forte, né? Sim. Então, eu achei que teve um trabalho de marketing bem grande no filme, assim, porque eu vi ele em vários lugares, divulgação tanto na rua quanto nas redes sociais, assim, eu acho que até as próprias assessorias e tudo estão mandando pra gente agora já em outros formatos, os trailers, né, formato agora muito vertical, né, que é usado e tudo. Então, eu vejo isso também do marketing, eu acho que ajuda bastante. Não, certeza. Também o nome da Dona Zíbia é muito forte, né? Uma pessoa que vende 20 milhões de livros, não dá para dizer que é qualquer um. Não. Então, voltando sei lá, assim, eu acho que são esses filmes, né? Eu sou muito bicho de cinema ainda, assim, né? Adoro séries e tudo, mas termina que o cinema fica sendo uma referência grande para mim, assim. Acho que o cinema... tentando lembrar, assim... Algum filme, diretor, específico que você gosta mais? Específico. Eu acho que um grande mestre ainda é o Hitchcock. Sim. Em termos do uso da linguagem visual. Sim. Assim, né? Eu acho... Inovação, né? De técnica ali. E essa coisa do roteiro trazer um pouco... De contar a história também, né? De contar a história, assim, bem contada. De uma forma cinematográfica, cinemática, como eu digo, assim. Eu acho que o Hitchcock Cheio de um amor muito grande pelo cinema, né? Ali. E um conhecimento, assim, de fazer pelo cinema, assim, né? A linguagem cinematográfica, a gramática cinematográfica, né? Diziam que ele era bem crítico nessa parte de seguir a linguagem cinematográfica, a decupagem que ele ele ficava ali muito do lado dos roteiristas, porque ali ele já colocava... diziam que era ali, né? A visão visual tem essa história. Né? A visão, porque aí facilitava. Eu acho que super facilita também esse diálogo, mas ele tinha isso e ele já saía dali muito com o filme na cabeça, assim. Tinha as prerrogativas dele, as facilidades que ele conseguiu depois sendo um gênio, né? Sim. Mas eu acho que essa preocupação dele, ele é um cara que eu sempre revisito, assim, leio muito sobre ele. Tem livros bem bacanas sobre ele. Porque eu tenho uma máxima, assim, sempre escrever como se fosse um filme de suspense, assim, eu acho que sempre funciona para mim. Sim. Então, acho e que o Nada Pra Casa tem esse toque. Realmente. Tem tudo isso. Aí eu sempre me preocupo com isso, com a edição e tudo. Eu fico muito feliz. Assim, o Márcio foi muito respeitoso com o roteiro. Que bom, né? Assim, respeitoso. Ele gostou, eu acho. Na verdade, assim, sempre trabalhei, né, com bons roteiristas na TV Globo, né, comigo, né, comigo mesmo. Roteirista. Assim, eu acho que isso, né, não existe essa coisa, né? O filme é do diretor, o filme é do roteirista, o filme é do produtor. O filme é uma parceria, sempre é uma parceria. Né? Se não for uma parceria, a gente não faz. Vai fazer, mas não vai ser a mesma coisa, né? Trabalhei durante muito tempo com os Caras de Pau, né? Com o Leandro e com o Márcio, né? E ali era uma parceria ali, né? Assim, ali era uma coisa muito de nós três o tempo inteiro ali, né? A gente criava quase cenas escritas pelo Márcio, mas assim, mas na hora de gravar, a gente fazia nós três ali e era, porra, então assim... O Leandro é um cara sintonia, né? Bom de marcação. Eu escrevi um filme, o Vestido para Casar, eu colaborei no roteiro do Cláudio e do Celso. E
no set ficava claro isso, assim, a noção que ele tem, cara. É importante isso também, né? O ator ter noção eu tava discutindo isso em sala, na aula esses tempos, né? O ator ter noção de câmera também, de enquadramento, para saber o que tá pegando nele, de marcação mesmo. É importante saber de linguagem, né? Para poder se guiar numa gravação. Mas o Leandro, na verdade, era... Deixa o Leandro solto e a câmera vai atrás, né? Multifacetado ele, né? Leandro é um gênio. É gênio, assim, que eu digo, pô, o cara nunca viu um cara assim. Ele ia pro set sem saber o que ele ia gravar. Gente. E aí a gente chegava para ele e falava, olha, a cena assim, você vai chegar, o português vai chegar lá contigo, aí você vai falar isso, e depois vem um papagaio, que vai não sei o que mais. Ele, tá, entendi. Você me dá 2 minutos só para eu ler o texto? Falei, beleza. Aí, 2 minutos ele lia o texto, vamos gravar. Aí ele começava a gravar. Isso aí é perfeito. Perfeito não, aí vem aquelas coisas dele. Aí o português, que foi lá para Portugal e começava a contar uma história, e que não sei o que mais, que não sei o que mais. E aí voltava e dava a deixa exata. Sem se perder, Sem se perder, é impressionante isso. Ele não sabia o que... ele tem um... Tem gente que tem, né? Um gênios, assim. Eu vi ele no set, nesse filme, era... Assim, não toda hora, porque ele é um cara, né, de bom senso, mas às vezes vinha uma coisa dele que... Ou então, vou fazer do teu jeito, mas depois você deixa eu fazer do meu. Eu também tinha isso. Ver, né? Pra ver qual fica melhor, depois você vê. E você tem, além do Hitchcock, assim, algum... Cara, assim, gosto muito do Tim Burton. Agora fez sucesso com a Wandinha, né? Com a Wandinha... Mas, pra ser sincero, pra mim, o melhor filme que eu vi do Tim Burton foi o Peixe Grande. O Peixe Grande, pra mim, é sensacional. Sensacional. A narrativa toda. E não é tão pictórico como os outros filmes todos porque os dele, outros têm uma marca dele. Tem a marca ali, dele. Né? Esse é uma coisa que tem a marca dele, mas é muito legal. Esse filme é muito bacana. Toda vez que... E outro que é um cara muito subestimado em Hollywood, que é o Robert Zemeckis, né? Porra, o cara fez a trilogia De Volta para o Futuro, que é a mais genial filme de ficção científica que, né? Que é, caramba, né? Genial que eu digo em termos de sucesso, em termos, né? Fez Forrest Gump, época, cara. Né? Caramba, Forrest Gump é um filme... Ai, eu amo esse filme. E ele é meio que, sei lá, meio subestimado, eu acho, né? Porque as pessoas não falam muito nele, não, assim, né? Não se conhece muito o trabalho. E Forrest Gump, por exemplo, é um filme que é um filme grande, né? E que passa por vários momentos, assim, ele faz de forma sublime, exatamente, né? E não é falado. Não tem barriga, não tem nada. Você vai acompanhando a história, né? Toda vez que está passando, eu tô clicando na televisão, tá passando, em que ponto que esteja do filme, eu paro e vou ver até o final. É maravilhoso. E lembrando um roteiro genial, esse cara eu gosto muito, vou botar esse cara aqui, o Eric Roth, que é um grande, já ganhou 2 ou 3 Oscars. Benjamin Button, ele fez Ele é um dos responsáveis por House of Cards também. Ele é um cara genial, assim. O Eric Roth já está bem mais velho agora, mas é um roteirista e adaptou... Como é que é? O Forrest Gump. Me faltou aqui. Mas é engraçado, pegando um pouco o gancho do Márcio, tem um outro diretor, que um dia eu estava numa mesa, comecei a falar dele, assim, que é o Ron Howard. Um grande contador de histórias. Teoria do autor para ele não existe. É um grande contador, ele serve a história. Se você me perguntar o que é que uma dica para o cinema nacional, sirva um pouco mais a história. Sim. Né? Eu acho que... Eu gosto muito do Nada é Por Acaso, né? Lógico, as pessoas me perguntam, mas você gosta? Eu gosto, mas é um filme que o Márcio dirigiu. Você faria coisa diferente se eu começasse desde o início. Eu não vou ficar mudando o filme do Márcio. Entendeu? Porque ele veio lá fazendo o filme dele. Né? É nosso, mas assim, né? A direção é dele. Eu teria que voltar lá atrás e aí criar a minha concepção. Contar a sua da sua maneira, com certeza. Então, assim, o Ron Howard, eu acho que é um cara que as pessoas também falam um pouco, ele não aparece. É é um cara genialmente brilhante. Vários filmes. Assim. Realmente poucas pessoas Esse contador conhecem, esse cara que sabe pegar uma história e entregar um filme brilhante,
E que às vezes não é essa estrela, né? É. Até por personalidade, às vezes É. pela forma de Não dirigir, se a imprensa mostrar. não fica, né? Ao redor. Eu acho que isso assim é muito importante, servir a história. Conhecer, né, outros. E no ano passado, assim, qual foi uma série ou filme que vocês assistiram que acham que foi o do ano, assim, melhor? Nada é por acaso. Podia perder, né? Você levantou a bola, não vou deixar Com de... certeza, exatamente, certíssimo. Mas além do Nada Do por Nada por Acaso, Acaso, né? puxa vida. Sua segunda opção, série, filme, que a gente teve algumas coisas aí bem faladas também, né? Nossa. Eu vi tanta coisa que eu nem sei. Eu agora tô difícil. com o costume de anotar tudo, porque eu porque sempre você me perde, né? perguntam, e aí eu fico, não, mas eu assisti bastante coisa, mas tá, peraí, não lembro, aí eu tô anotando pra... Peguei esse costume agora pra poder lembrar do que... Exatamente. Nossa. Olha, ano passado, talvez eu tenha gostado muito. Agora me veio esse na cabeça. Realmente eu gostei muito. É uma série, uma minissérie, né? Da HBO, chamada Mare of Easttown. Mare of Easttown, com a Kate Winslet. Eu vi, é muito boa. Muito boa. Ela até ganhou, acho que um Emmy. É por fora isso. do comum. Fora do É comum, sensacional, assim. E ela realmente. ela é um concerto dela. Assim, ela... E o texto é maravilhoso, É maravilhoso. que mesmo. quebra um pouco também o chato, né? Que fica implicando com as coisas. Só com um autor. Então, essa coisa também, dessa panaceia de 10, vários 15, atores, por que o Breaking Bad, por que isso, que aquilo. Cara, é um cara que escreveu e, assim, é uma obra orgânica, tá tudo ali, muito bem dirigido. E os Tem o atores... sofrimento, né, daquela mãe, assim. Exato, você assistiu. Tu assisti. A atuação e o que é a dela mãe é- dela? Né? Porque tem um tema ali, né? Todo. A mãe dela, ela é mãe. Né? Não vou contar o que acontece nela não como vai mãe, não spoiler. vou dar esse spoiler horroroso Pra aqui. quem ainda não viu. Mas vale muito a pena. Mas você vai vendo, né? A menina que morre tem uma questão de mãe. É muito importante. O Eric Roth, que é um cara que eu gosto muito, que fez... Ele fala muito isso, né? A questão para o roteirista começar a escrever a questão do tema maior. Não é assim, o Nada é por Acaso. Não, o Nada é por Acaso é sobre redenção. É sobre redenção. Todas as cenas... Quando eu escrevo a cena da Maria Eugênia com a Adélia, a mãe, ali é uma redenção. Né? Sempre está presente em todas as cenas do filme a redenção. Toda a linguagem levou aquilo ali, né? Tudo, né, no roteiro é sobre redenção. Esse é o grande tema do Nada por Acaso. Então, né, e ali você vê a maternidade quer dizer, essa é a minha leitura. Talvez o cara nem tenha pensado nisso. Mas está ali presente. Acho que é o mais legal também do cinema, assim, de ter a possibilidade de ter várias interpretações, às vezes, Não, né? claro. As pessoas sentirem variadas emoções, se identificarem. Acho que esse é o grande papel, né? Eu acho que o Nada por Acaso, ele leva a isso também, né? Porque, assim, como você está construindo a história, né? Cada um cria a sua história, né? Assim, cria a sua história para chegar lá. E o legal, né? Que a gente não vai, né? Tanto no roteiro quanto eu na direção, a gente não dá mole. A gente vai, assim, não dá... Qualquer coisa que possa dar um spoilerzinho do que é, né? A gente foi tirando. Tira, né? Então, só no final mesmo que ninguém entende, né? Foi isso que eu senti assistindo, assim, eu lembro que eu fiquei juntando as peças. Eu fiquei muito orgulhoso também quando ficou pronto, né? Porque eu falei, cara, foi exatamente isso que a gente pretendia, né? Exatamente isso, né? Outro dia, no Leblon, eu fui ver com uns amigos, uma galera juntou, né, para ir lá ver, né? Eu fui junto com o pessoal, vamos, fui. Aí quando eu fui olhar, o Cinema Leblon, não sei qual rede não lembro agora. O pessoal espírita pode ficar chateado, mas botava mistério. 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 Eu falei, Você ficou feliz, mas talvez muito feliz. Falei, olha só, eu consegui. Eu consegui. Eu lembro de você falar na cabine de que não era um filme espírita, né? Que não era essa busca. A mensagem tá lá. A mensagem tá lá. Com esse intuito. Mas é um filme. Legal. E quais próximos projetos? Vocês vão adaptar mais alguma coisa da Zibel ou de outra pessoa? Vocês têm algum projeto em comum?
Nós Aí- estamos tentando um projeto em comum, mas está batendo na trave algumas vezes, né? Cinema, de novo. E eu tenho alguns projetos, mas prefiro não falar ainda. Ah, tá certo, tá certo. Mas você continua na TV, você tá trabalhando Sim. Alguns problemas de TV. Assim, agora a TV Globo não trabalha mais só trabalha com obra certa, né? Contrato por obra, né? Todas as emissoras da TV Globo, seja Multishow, seja GNT, seja a própria Globo, então você fica freelance, né? Então, Aham, né? indo pra lá. Eu tive um pra cá. contrato com a Globo de 25 anos. E aí, agora... Muita gente tem falado isso, até próprios atores, a gente tem atores, visto com em certeza. várias notícias que roteirista saem, né? também, tudo, Autores e tudo, que ficam anos e agora estão saindo e fazem por Na obra, verdade, né? tem até a piada assim, que antigamente lá tinha aquela festa, aquele comercial do final de ano da Globo, era zilhões de pessoas, está diminuindo, Agora daqui a pouco porque- vai ser só o Bonner. O Bonner sozinho. Só ele vai ficar lá. E o jeito de fazer TV e fazer cinema totalmente diferente, Totalmente né? diferente, Assim, totalmente diferente. o seu sistema de produção. Porque assim. a televisão é mais imediatista, né? Você, né? Precisa entregar, você né, precisa com entregar mais- para você fazer. Você não tem tempo de preparo, né? Não tem esse tempo que eu tive de preparo, né? Sim. O número de cenas para gravar é muito Muito menor. Você grande. pode trabalhar muito mais. Você trabalha com uma câmera. Eu trabalhei... Isso no cinema? você falou? No cinema, eu optei por trabalhar com uma câmera só. Né? A gente pode trabalhar com duas ou quantas você quiser, Sim, mas eu optei sim. por trabalhar com uma câmera só justamente para... na TV você trabalha com duas, com quatro, com seis. Então, assim, você... Com uma Isso eu acho que você consegue, pelo menos as experiências que eu tive, assim, 7, eu vejo que o diretor consegue ir vendo mais o que o ator faz aqui nesse momento e pega aquela improvisação, às vezes deu certo, aí repete num outro plano, né? Eu sinto Exatamente, é isso. isso. Dá pra sentir, né? Na TV não dá porque você tem que entregar e... E foi, né? Aí são foi. 25 cenas por dia, né? Aí, assim, aí, caramba. E lá Às vezes você nem gostou tanto do resultado, mas tem que vai ir, embora. né? Tem que ir pro próximo. É. Embora, né? É quase uma fábrica de pizza, né? Sim. Isso estou dizendo assim, essas produções mais tipo novela, tipo, né? Tem produções que na televisão que você trabalha mais também. As Tem, próprias não séries do Globoplay Exatamente, agora, eu acho que tem mais esse tempo, né? Não. Que não é que essas séries da Globoplay não estão nem sendo produzidas pela Globo, né? Ela está terceirizando a produção, né? Uma produtora Que faz e ela exibe. A Globo está cada vez mais transformando numa exibidora, né? Sim, a própria Sobre Pressão, né? Que é da... Se não me engano... Conspiração. Conspiração, isso. Eu ia falar O2, mas é da Conspiração. Conspiração. Que fez super sucesso, né? Acho que já tá na 5ª temporada e eles passam todo ano. Exatamente. Eles fazem uma coprodução, mas quem produz não é a Globo, né? Sim, então, sim. Eu acho que o caminho da Globo é esse, né? E eu acho que da maioria dos streamings, né, que estão chegando também, assim, eu vejo muito que é produtoras que fazem e aí o streaming passa, né? Lá. Exatamente. Obviamente, sobre uma batuta, né? Bem, né? Ainda mais que eles estão botando exatamente, ali, né? Dinheiro, realmente. Às vezes. Vocês acham que. Imagino que sim, né? Isso atrapalha muito também quando, às vezes, um investidor. Está fazendo um filme, o investidor lá quer se meter muito, e aí acaba você tendo que acatar, porque é quem tá bancando o filme. Já passaram por alguma experiência assim? É complicado, né? Porque é chato, né? É chato. Porque você vai ter que ter um embate ali, né? Você acaba tendo que tirar fora algumas ideias suas. Ou né? vai ter que brigar com o investidor e falar que é o chato. Essa é uma coisa que você não... E o produtor sofre. Não e aí o produtor não é uma coisa legal, não é uma coisa boa. Mas tem coisas piores aí. Tem emissoras que são piores, eu não vou falar o nome, mas estão piores. Sem polêmicas. Assim, eu fiz esse filme, por exemplo, na Netflix, foi muito suave, foi muito tranquilo. Assim, mas o que a gente fazia, eu particularmente que gosto de fazer isso, tudo que era discutido, eu mandava por escrito, assim. Eu explicava o porquê. Isso é importante, eu explicava o porquê. Aí mandava por escrito. Aí eles iam
não aceitavam, mas assim, por escrito eu vi que funcionou, sabe? Aí eu explicava Você por quê. entendia melhor, né? Eu acho, sim. Então, assim, a gente basicamente, eu lembro que a gente não perdeu quase batalha nenhuma. A gente sempre conseguia provar, olha, isso aqui é por causa disso. Olha, se você tirar isso aqui, lá na frente, aquilo que você gosta vai desaparecer. Porque, às vezes, essa coisa da estrutura não fica muito faz clara para sentido, todas né, as depois. pessoas. Então, assim, já me perguntaram, mas como é que foi? Não foi, assim, tão difícil. Porque É porque a gente imagina a Netflix tão grande, né? Às vezes a gente pensa que dá muito pitaco e às vezes não é isso, então. Não. No seu caso, né? Nesse caso não foi muito difícil, não. Talvez. Eu acredito a isso. A gente tinha isso, outro roteirista, o diretor, o produtor, tudo a gente mandava páginas, assim. Olha, isso explicando né? tudo. Por que a gente fez cinematograficamente, estruturalmente, dramaturgicamente, aquela escolha, né? Então... Legal. É isso, gente. Eu queria agradecer pela presença de vocês aqui, falando sobre cinema, né? Que é uma coisa que eu amo e a gente gosta tanto. E que vocês dessem as suas redes sociais aí, ou se divulgassem aí, falassem o que vocês quiserem aí pra gente finalizar. Assistam, nada por acaso. Foi super agradável falar de cinema, é sempre bom, né? De audiovisual como um todo, é um super prazer, assim. Vejam os próximos filmes aí nossos que vão, né, juntos ou separados. Enfim, valorizem o cinema brasileiro. Ano que vem, esse ano deve estrear um filme que eu escrevi pro diretor Lírio Ferreira, lá de Pernambuco. Olha aí. Chamado Cárcere Privado, tem mais 2 roteiristas, eu reescrevi, na verdade, o roteiro. Foi uma experiência muito legal com o Lírio, com o pessoal de Pernambuco, muito bacana. Assim, eu gosto muito, assim, do roteiro que ficou e tudo, fiquei bem feliz, assim. Então, só isso, assistam, continuem assistindo, esse é o próximo que vai sair. Já está filmado, já está na lata. Mas primeiro pode assistir... Nada por acaso. Mas esse E fazer os comentários, né? Exatamente, fazer os comentários. Quando eu postei o vídeo sobre... Depois que eu fui lá, fui assistir tudo, eu tive uns comentários bem legais, assim, da galera. Quero assistir, me deu vontade de assistir. Ou depois que assistiu, comentou e tudo. Então, isso é importante. Por isso que eu acho importante falar, né, sobre o audiovisual e divulgar os filmes, porque às vezes as pessoas não... Eu recebo muito na página, assim, as pessoas não sabem que... eu não sabia que esse filme estava em cartaz, não sabia da existência desse filme. Então, eu acho importante a gente falar isso, por isso que eu agradeço a presença de vocês hoje aqui, gente. Sucesso Obrigada. também com Pod Takes. Obrigada. Que tenhamos muitas visualizações. Temos muito, é isso aí. Agora é isso, né, na internet, não tem jeito. Obrigada, gente, que assistiu até o final e até o próximo.